Bom, eu quero te ajudar a entender como fazer com que o seu engajamento no Instagram melhore com algumas ações que vão beneficiar o seu perfil. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar, né, a falar sobre algumas estratégias, eu quero que você entenda que todo o público que te acompanha normalmente tem um certo ciclo, ou seja, algumas pessoas elas permanecem te acompanhando por muitos e muitos tempos. Mas em outros casos, né, na grande maioria das vezes, algumas pessoas elas param de acompanhar, é normal, né? Você provavelmente acompanhou alguma pessoa por vários meses, né? Sei lá, uma média de 3 meses, e depois meio que não ficou acompanhando tanto aquela pessoa mais e tal. Então, assim, é normal a gente acabar tendo esses ciclos, né, de acompanhamento. E o que que a gente deve fazer para fazer com que esses ciclos permaneçam, né, estáveis? A primeira coisa é que você precisa atrair novos seguidores, para essas pessoas entrarem com aquele fogo de engajamento e participarem mais do seu conteúdo, do seu perfil, né? E aí você faz com que essas pessoas que estão aí participando mais do seu perfil melhore também a entrega do seu conteúdo. Mas como que você vai fazer com que essas pessoas cheguem aí no seu perfil? Você precisa criar conteúdos que, de fato, alcancem, né? Viralizem, cheguem a mais pessoas. E o primeiro passo para isso é usar o Reels, que é a ferramenta aí que hoje, né, são os videozinhos aí de 90 segundos, 30 segundos, 15 segundos, que são próprias para alcançar as pessoas que ainda não te conhecem, né? E isso faz com que você chegue nessas pessoas novas e atraia elas aí para o seu perfil. Então, você precisa usar conteúdos que têm essas probabilidades de entrega maior, como esses aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que foi um Reels aonde eu falei sobre a questão do áudio, né, que tava muito em alta, era uma polêmica. Tinha gente falando que viralizava com áudio, outros falando que não viralizava, e o fato é que, de fato, o áudio não te faz viralizar. Mas eu peguei essa polêmica, criei o Reels em cima disso, dei minha opinião, e esse vídeo viralizou. O que acabou que ele alcançou 12 milhões de pessoas e me trouxe, olha que loucura, esse Reels chegou a me trazer 15 mil pessoas aí, porque ele ficou viralizado 30 dias, e foi uma loucura, tá? Foi num curto espaço de tempo, foi muita gente chegando no perfil. Então você consegue renovar esses ciclos aí, atraindo muitas pessoas, e atraindo essas pessoas, você consegue melhorar também o seu fluxo de visualizações, quando você atrai novas pessoas. O outro post foi esse, que eu coloquei dentro de um carrossel, como que o Instagram funciona, e também acabou gerando uma polêmica, porque eu falei de uma certa frequência de conteúdo, e tem gente que é contra, né? Acha que não precisa produzir muito conteúdo no Instagram, e aí houve um debate, houve muitos comentários, e aí esse post também entregou bastante, tá? Então, o primeiro passo é esse, é você atrair novas pessoas para o seu perfil e para estar sempre renovando esse ciclo, né, de pessoas que estão chegando, elas vão te acompanhar, te acompanhar, te acompanhar, até elas conquistarem ali o que elas precisam. E depois que elas conquistam, tem aquelas que vão embora e tem aquelas que acabam gerando tanta identificação, tanta conexão, que viram sua fã e essas pessoas acabam te acompanhando por mais tempo, te indicam para outras pessoas, compram mais de um produto seu e isso é muito bom, tá? Mas aí, eu quero que você entenda a segunda ação que você precisa entender para fazer com que o seu perfil tenha uma boa entrega, comece a melhorar aí o seu engajamento. Essa ação é aliás, é criar reciprocidade com os seguidores que você já tem. É quando você começa a participar dos perfis dessas pessoas que te acompanham, né? Você vê as pessoas que estão te acompanhando nos stories, dá uma entradinha no perfil, interage. É aquela questão de, se você quer interação, interage. Então participe com esses perfis. Na grande maioria, eu indico você participar dos perfis que já te seguem, né? Mas também é interessante você começar aí a interagir com perfis que ainda não te seguem. Por quê? Porque você também começa a criar novos vínculos. Esses novos vínculos podem sim te beneficiar a todo momento, porque alguma pessoa pode te ver, pode começar a te acompanhar e começar a virar sua fã ali para frente. Bom, não importa, é uma infinidade de ações. A outra coisa que melhora muito o engajamento é você começar a criar stories que envolvem o público. Porque o Stories, presta bem atenção, o Stories, ele é a ferramenta, né? É a ferramenta do Instagram que mais controla o engajamento do seu perfil. Então, se o Stories ele vai mal, tende a fazer com que as outras coisas também não performem tão bem assim, né?
Por quê? Porque ali o Stories, ele basicamente se compõe das pessoas que estão mais engajadas no seu perfil. Então, se tem poucas pessoas engajadas com você no seu perfil, acaba que o Instagram não entende que tem que mostrar o seu conteúdo para essas pessoas. Então, quando ele mostra pouco para essas pessoas que te seguem, isso acaba sendo ruim para o seu conteúdo, isso acaba sendo ruim para os seus posts. Isso também vai influenciar no seu engajamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar stories que envolvem o público. E como você cria esses stories aí que vão envolver mais a sua audiência, né? Você tem que se preocupar em fazer com que os primeiros stories que você tem, né? Esses primeiros stories do dia, fazer com que as pessoas que iniciem ali tenham uma boa interação nesses stories iniciais. Por quê? Porque se elas tiverem, né, se elas interagirem bem com esses stories iniciais, o que vai acontecer? É esses stories aqui, ó. Bom, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que tem as bolinhas iniciais aqui, né? Ou seja, são as pessoas que eu mais acompanho. E o que isso significa? Bom, isso significa o seguinte, que essas pessoas são pessoas que eu tô vendo o conteúdo todos os dias, eu estou interagindo, eu estou vendo até o final. Então o Instagram entende que esses stories têm relevância para mim. Mas, Pedro, se eu não tenho um bom conteúdo, tá mais ou menos, eu não estou conseguindo ter tanto envolvimento assim no Instagram, como que eu faço melhorar meus stories se eu ainda não tenho essas pessoas que estão viciadas no meu conteúdo? O que você vai fazer, tá? Você vai criar stories iniciais, né, no início do seu dia, que gere muita participação. Tá? E não é aqueles stories bobinhos que fala, você gosta de café? Ou de café amargo ou com açúcar? Vota nesse aqui. Tem também aquele bom dia famoso, né? Que a pessoa fala assim, os educados respondem. Bom, aquilo lá acaba gerando sim algumas certas respostas, mas os outros veem aquilo e falam, tá querendo engajamento. Mas quando você começa a pedir opinião do público, quando você começa a puxar gatilhos que envolvem a audiência e fazem eles quererem opinar, participar, que é quando você gera alguma certa curiosidade, quando, por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, eu tô cansado de ver dentro do Instagram essas pessoas que ficam falando que áudio em alta viraliza. O que você acha sobre isso? Você dá o direito ao seu seguidor de opinar. E quando um ou outro opina, seja lá qualquer coisa que você faça, quando você traz uma prova social de algum seguidor ali interagindo com você, trazendo alguma opinião, você estimula os outros a te mandarem também mais opiniões. Nossa, é mesmo? Isso acontece comigo? Nossa, isso aqui também acontece comigo, né? E você vai trazendo novos prints, vai trazendo novas provas sociais. O importante é você sempre iniciar o seu dia criando stories que envolvem a participação do público. O que acontece quando você consegue gerar isso no seu público? O Instagram entende o seguinte, caramba, o Pedro postou stories e uma grande galera tá interagindo. Então, peraí, deixa eu mostrar ele para mais pessoas que seguem ele. Por quê? Porque provavelmente ele está fazendo alguma coisa interessante que as pessoas estão todas interagindo. Então, eu vou deixar o Pedro como relevante. Então, mesmo que uma pessoa não tenha tanto hábito assim de te acompanhar, e você cria os stories iniciais com tanto envolvimento assim, o que vai acontecer? O Instagram vai mostrar você, vai colocar a sua bolinha em primeiro lugar, né? Como essas que eu mostrei para você aqui. E aí, outras pessoas vão ver o seu stories. Mas agora, para a gente finalizar, eu quero que você entenda o seguinte. O que vale a pena, né? Porque essa ação, ela vai dar alguns picos e vai melhorar os seus stories, provavelmente o seu engajamento. Mas o seu foco tem que ser em envolver a audiência que te segue. E principalmente quem te acompanha nos stories todos os dias. Às vezes você vai ter alguns picos, né? Vamos supor que você tem aí 10 mil seguidores e, sei lá, 1.000 pessoas te veem aí todos os dias. Aí você vai lá e faz um picozinho e dá 2, 3 mil visualizações nos stories. Beleza, isso é legal, isso é bacana. Mas o que importa mesmo é aquele públicozinho que tá sempre te acompanhando, aquele grupinho, sabe? Vamos supor que tem um grupinho aí que é de 1.000 mesmo. Todos os dias, sem você fazer nenhum tipo de ação, 1.000 pessoas te acompanhando nos stories. Essas pessoas são muito importantes. Por quê? Eu quero que você compare essas pessoas como se elas estivessem lendo um livro, tá? Suponhamos que você gosta de algum escritor e você compra o livro dessa pessoa. Todos os dias você não vai lá e lê um pouquinho desse livro? E toda vez que você lê um pouquinho desse livro, você não lembra do escritor? Você não lembra da pessoa? Você às vezes até imagina esse escritor toda vez que você pega o livro? Essa é a intenção dos stories, que em cima das pessoas que estão te acompanhando ali todos os dias. É gerar essas lembrançazinhas pequenininhas, né? Você vai conduzindo a audiência,
vai mostrando alguma coisinha, vai falando do produto, todo dia você ensina alguma coisa, depois você mostra a prova social. Se você vai envolvendo a audiência com pequenas lembranças diárias e estimulando elas de acordo com o que você deseja. Então, se você quer vender um produto, você vai estimulando elas, faz uma prova social, faz uma coisinha ou outra, você vai conduzindo o público. Quer gerar mais conexão? Traz alguns stories, quer gerar proximidade, gerar interação. Tudo isso você vai fazendo todos os dias. Então, assim, é bacana, estratégias que fazem as pessoas participarem muito dos seus stories, isso eleva o pico dos seus stories, mas o importante é você dar muito valor nas que já estão ali te acompanhando aos pouquinhos e se preocupar em passar as percepções certas todos os dias. Imagine que então você é um livro, seu Stories é um livro, e essas pessoas elas vão te acompanhando, elas vão vendo seu conteúdo, vão se interessando, vão criando uma imagem de você, vão começando a confiar. Isso gera conexão e também melhora o seu engajamento. Por quê? Porque na medida que ela vai se sentindo próxima de você e você vai conduzindo ela, ela também participa mais. Quando ela vê o seu conteúdo, ela comenta, ela curte, vocês vão se aproximando, tá? Isso melhora demais o seu engajamento. Bom, eu espero que você tenha aí pegado essas estratégias que vão te ajudar a dar uma impulsionada aí no seu Instagram. E se você precisar de mais outras estratégias mais avançadas como essa, clique em algum desses links aqui embaixo para que você seja conduzido aí para um dos meus treinamentos, tá bom? Até a nossa próxima aula.